mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre tecnologia, gestão de carreira e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube e no Spotify. E toda quarta-feira, 00:01, tem episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada desse episódio equilibra a maternidade com tecnologia e ajuda outras mulheres a desenharem as suas carreiras. A nossa protagonista de hoje é Lidiane Almeida! Uhul! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Agradeço muito o convite e a oportunidade. Também mandar um beijo pra Thaís Brant, que foi quem indicou a Lidiane pra gente. Uma fofa, uma querida. A Tá, é uma querida É uma rede mesmo. maravilhosa, É uma né? rede maravilhosa, uma rede maravilhosa. É. A Tá foi minha professora. Sério? Depois a gente estudou junto e agora somos amigas aí. BFF. BFFs. Ah, então tá bom. Lid, antes da gente falar da sua carreira em si, conta pra gente quem era a Lidiane que escolheu estudar administração de empresas. Boa. Bom, eu sou filha de 3 irmãos, eu sou a caçula, né? E na verdade, a administração é aquele curso, escolhe administração. Apesar de eu ter feito ensino técnico Fez e técnico gostar em administração. Tá. E aí me identifiquei, então a faculdade foi um pouco mais intencional. Mas o curso técnico em si é assim, você já tinha que se profissionalizar. Meus pais não tinham muito uma conversa de faculdade em casa. Era assim, você tem que estudar, fazer algum curso que te dê uma profissão e trabalhar. Era basicamente E a isso. administração era perfeita nesse sentido, né? Porque se encaixa Que é em muito qualquer... escritório, muito se encaixa em qualquer coisa. Então eu saí do ensino fundamental e já fui para o ensino técnico e administração, né? E aí lá eu gostei do curso de administração justamente porque era muito generalista, eu sou uma pessoa que gosta de tudo um pouco, e aí depois intencionalmente eu escolhi a faculdade de administração. Tá. Mas basicamente foi essa escolha. E em qual momento que a tecnologia entrou na sua vida? Então, a minha carreira é meio, por um tempo, meio deixa a vida me levar, porque como eu não tinha essa percepção de carreira, onde eu podia chegar, era assim, realmente estudar, trabalhar, se sustentar e é isso aí, né? Não tinha assim uma percepção de que cargo eu poderia atingir, não tinha isso. E aí eu comecei, na verdade eu entrei na Porto Seguro, que é a seguradora, né? Que foi o meu último trabalho, mas ele já foi o meu 3º emprego. 4º, vai, considerando os que não foi tão oficial. E aí eu entrei na seguradora como operadora de teleatendimento, na verdade, né? Porque era uma empresa grande, então eu já estava na faculdade, fazendo administração, já trabalhava na área administrativa, mas numa empresa pequena. E aí as pessoas falavam pra mim, você tem que sair daqui, essa empresa pequena, mas eu não tinha muito, assim, você precisa sair daqui, né, você tá estudando, você precisa ir pra uma empresa grande. E aí a esposa de um funcionário que trabalhava comigo falou, eu acho que você deveria tentar entrar na Porto Seguro. Eu não sei o que era Porto Seguro, eu nem sabia, porque não mexia com seguro ainda, não tinha carro, né, tinha 16, 17 anos, né. E aí, não, você precisa mudar tal. Aí eu prestei pra entrar na Porto Seguro, só que no teleatendimento, porque era uma forma de entrar numa empresa grande. E aí, na Porto Seguro, eu fui me desenvolvendo, mudando de área e cheguei na tecnologia, mas eu não tenho nem formação em tecnologia. Mas dentro da Porto Seguro você começou a trabalhar com tecnologia ou não? Não, eu comecei com operadora de teleatendimento, call center. Tá. E aí, depois eu fiz um recrutamento interno para uma área de precificação. E aí, dentro dessa área de precificação, já se fazia modelos estatísticos, que eles chamam. Na época, chamava-se de modelagem estatística, que hoje é ciência de dados, que hoje é considerado do mundo tech. Sim. Porque é dados, tecnologia, já tinha inteligência artificial, de certa forma. A gente já fazia os modelos estatísticos para precificação. Mas eu não fazia a menor ideia dessa carreira, né? Não tinha a menor noção disso. Eu simplesmente fui... surgiu lá dentro. foi surgindo. Faz um recrutamento interno, é promovido aqui, depois tenta um recrutamento em outro lugar, e vai indo e... De repente, eu era gerente de ciência de dados numa seguradora. Então, mas assim, você começou como operadora de teleatendimento. Exato. E não é que você chegou na área de ciência de dados, você chegou na liderança da área de ciência de dados. Sim, como gerente de ciência de dados, sem a formação tecnológica, inclusive. Então, garota! Essa é uma história boa, acho que da gente contar, né? Então conta! Parte disso, inclusive, tá até no livro. Infelizmente, eu não trouxe. Você acha? Veio da entrevista aqui pra gente esqueceu de trazer o Como livro. assim, meninas, me perdoem, elas na tecnologia, mas tô falando do livro
livro escrito por várias mulheres da tecnologia, maravilhoso. Então, assim, quando eu era do teleatendimento e uma líder minha falou, você também tem que sair daqui. Era engraçado porque as pessoas falavam, aqui é pequeno para você, vai para outro lugar. E aí eu fiz o recrutamento interno para a área de preço, na época, né, na seguradora, que é o coração da seguradora, faz o preço do seguro, né? E aí eu fui como analista júnior ainda, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, na verdade. Mas eu sempre acreditei que, assim, faça o melhor que você tem que fazer com aquilo que você sabe e faca no dente, tem que trabalhar, né, e tal. E aí lá eu fui aprendendo, então eu aprendi a fazer a parte estatística como analista mesmo, né? E fui aprendendo a parte estatística, fui conhecendo um pouco mais de reserva atuarial, enfim, mundo totalmente, né, de seguros. E aí fui mudando de time e fui conhecendo todos os produtos. Eu conheci praticamente todos os produtos de seguro. A gente fala de seguro de automóvel, mas a gente tem seguro de residência, seguro de empresa, seguro de smartphone, né? Tem vários tipos de seguro. E fui passando pelos times, fui sendo promovida, crescendo. Mas esse, então, foi um processo que demorou quanto tempo? Assim, muitos anos. Eu fiquei 20 anos na seguradora. Você ficou 20 anos, mas até você assumir o cargo de liderança. O meu primeiro cargo de liderança, então, isso é interessante comentar, porque eu era analista sênior, né? Então, eu sabia fazer, colocava a mão na massa, mas não tinha formação. Formação técnica ou estatística, enfim. E aí, eu falei com o meu gerente na época, ele era estatístico, ele é uma pessoa extremamente técnica, né? Mestrado, enfim, USP da vida. E eu falei pra ele, eu não quero ser estatística. Eu não quero ser especialista. Eu quero ser líder de pessoas. Eu fiz administração para gerir pessoas e gerir negócios. Isso era claro para mim, apesar de muito intuitivamente fazer a carreira, isso era muito claro. Eu não quero ser especialista. E ele falou, não, mas aqui tem lugar para você. Tá bom. Aí continuei como analista e em um dado momento um time precisou de uma liderança e ele me convidou para ser líder desse time. E era um time extremamente técnico. Só estatísticos, só pessoas mestrado, doutorados, mais homem, mais mulher? Mais homem. Uma galera com bastante tempo de companhia, com muita experiência. Foi, sei lá, quantos anos atrás, 12 anos atrás, eu assumi a primeira liderança. E aí eu falei pra ele, você tem certeza? Apesar de eu ter falado, não sei se é isso, né? Não, eu preciso de alguém diferente de mim. E isso foi muito legal, porque ele já era muito técnico. E ele falou, eu preciso de alguém que faça gestão de pessoas, que é justamente o que eu não consigo fazer. É justamente o que eu tenho dificuldade de fazer. E aí eu assumi o time. O time, ninguém sabia o que cada um fazia. Era uma loucura, era um assim. arquipélago, não era uma equipe. Não era uma equipe. Cada um na sua ilha. Eu falei, mas o que eu tô fazendo? Não sei. Por quê? Porque ele fazia a gestão técnica, eles entregavam, mas eles não se conheciam. Não sabia o que o outro fazia, não tinha uma integração e tal. Então eu entrei justamente com esse papel. E aí, foi muito engraçado, porque essas pessoas, nós, porque eu me incluo nesse mundo, nós tendemos a ser um pouco mais introspectivos, né? Pessoas de exatas, pessoas que têm que se concentrar, que trabalham com muita lógica, muito raciocínio lógico, né? Então, era um time super quieto, as pessoas não falavam, meu Deus, né? Logo eu, porque eu sou a da expansão, né? Vocês estão vendo a mão, né? A fala e tal. E aí, eu cheguei no time e falei, gente, preciso mudar isso aqui. Eles precisam se conhecer, eu preciso saber o que eles fazem e tal. E aí, com pouco tempo, o time falava, meu, o que você fez com esse time? O que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Porque as pessoas se falavam, as pessoas riam, as pessoas sabiam o que uma outra fazia, se apresentava. Descobriram o happy hour, né? Dava risada na reunião de equipe. Enfim, se conheceram, passaram a interagir. E eles falaram, como assim, né? E aí eu comecei a criar várias situações, fora do trabalho, eu digo assim, reuniões de equipe, time, para desenvolvê-los. Por quê? Porque esse time é um time que a gente chama meio que de back-office, né, na precificação. A gente fazia a parte técnica do preço, mas depois tem toda uma parte comercial que vai para o corretor, né, e tal. E aí esse time não tinha essa interação, eles não sabiam o que ia acontecer depois, né? Tipo assim, tá bom, você deu o preço, e fizeram o que com isso? Né? A gente não sabe, a gente entregou, tal, né? E aí eu comecei a criar essas pontes e isso fez diferença pelo você estilo. Fazer e saber por que você está fazendo exatamente, algo. Porque eu ia numa reunião e o pessoal falava, o pessoal lá da modelagem, né? Falava o nome da modelagem, entregou tal coisa. E eu falava, e vocês, o que vocês entregaram? Por que vocês entregaram? Pra quê? Eu fazia um monte de pergunta, porque enquanto eu era analista, eu cuidava do processo inteiro na área anterior. Então eu conhecia, eu tinha toda a visão sistêmica. E quando eu fui pra lá, eles cuidavam de um pedacinho, e isso me atormentava. E eles nunca tinham tido a curiosidade de saber onde qual era a foto do quebra-cabeça que eles eram a pecinha. Não sei se não tiveram a curiosidade, mas é aquele
a vida é assim, segue o jogo, sempre foi feito e vai indo, A né? produtividade melhorou? Ah, com certeza. Com A certeza. qualidade da entrega melhorou? A qualidade da entrega, pesquisa de clima, tudo. Então, assim, destoou a gestão de uma equipe técnica. Né? E aí as pessoas falam, o que você fez e tal. E aí, beleza, e esse time foi crescendo. Depois eu fui assumindo um monte de outros produtos, outras pessoas, e vai e vem. Aí depois eu nunca mais saí da cadeira de liderança, até que eu assumi também a gerência, né? E aí ficou um time só voltado para o seguro de automóvel, que é o carro-chefe da seguradora, né? Mas com esse diferencial, mas ainda assim sem ter feito a parte técnica, de certa forma. Então, assim, como é possível, às vezes, a gente também fazer caminhos não tão óbvios, né? Tipo assim, precisaria, eu me cobrava, eu preciso estudar. Ele falava, você faz a diferença na gestão. Você não faz a diferença. Quem põe a mão na massa são eles. E aí eu fui me despertando cada vez mais para isso. E aí muita gente começou a me procurar para falar de carreira. Justamente com assim, como você fez? Mas como você geriu essa pessoa? Mas assim... E aí nasceu esse plano B, que a gente vai falar também. Quando você fala assim, as pessoas vieram... Não, faz a sua pergunta, Ari. Não, pode falar a sua. Porque geralmente quando a gente fala assim, as pessoas me procuraram pra fazer gestão, falar de carreira, geralmente a gente pensa assim, pessoas vieram te procurar pra você ajudá-las a desenhar a carreira. Mas pela nossa conversa, eu tô entendendo que líderes vieram te procurar muito líderes. Pra falar como que eu mudo o clima da minha equipe. Na verdade, eram as duas coisas. Muitos líderes vinham me procurar. Então, quem já era líder e tinha dificuldade com o time. Cara, eu não consigo engajar, a galera não tá... Vinha me procurar. Ou, eu quero atingir a liderança. Cara, como eu faço? Porque eu quero ser líder com você, porque tal. Então, vinham me procurar. Ou quem também era analista, porque tinha uma abertura. Tipo assim, poxa, com ela eu consigo falar disso. Eu vejo ela desenvolvendo o time dela. Ela pode me ajudar como eu me desenvolvo, né? Porque eu fazia já mentorias com o meu time, sem nem saber que eu estava fazendo mentoria. Mas eu estava já desenvolvendo eles para outras skills que não técnicas. Eles precisavam melhorar a comunicação, eles precisavam interagir com o produto, eles precisavam entender qual era a necessidade do negócio, além da estatística, da modelagem, da parte técnica, né? Então, eu já fazia isso sem saber que eu já estava fazendo, praticamente, né? Até que, obviamente, eu fui tomando consciência de que esse era um caminho de desenvolver pessoas. E aí, foi despertando mais esse lado, né? Mas boa parte foi intuitivo. Antes de eu fazer a minha próxima pergunta, eu vou convidar quem estiver assistindo a gente a se inscrever no nosso canal. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você estiver no Spotify, segue a gente. Não sei como você chegou até aqui, se for a primeira vez. Se não for, já devia ter seguido. Exatamente. Mas agora é o momento. Mas se você estiver chegando aqui agora, o nosso podcast que está completando quase 3 anos e já são mais de 130 episódios já gravados. 140. Exato. Então são muitas histórias de mulheres, muitas histórias inspiradoras. Então, convido você a assistir outros episódios, mas também, quando você segue a gente e engaja, ajuda a indicar para o algoritmo que é um conteúdo de qualidade. Isso faz toda a diferença pra gente, porque a gente quer cada vez mais alcançar mais mulheres, poder inspirar mais mulheres. Agora vamos pra minha pergunta. Ótimo. Dentro de tudo isso, então, eu ia perguntar em que momento que surgiu, né, a parte de mentoria na sua vida. Mas entendo que foi algo orgânico, né? Orgânico. E aí você teve essa percepção e você se identificou muito com isso, né? Pelo jeito. Acho que tem até algo de realização, né? Quando você vê que alguém conseguiu dar um passo de acordo com o que você fez parte daquilo, né? Exatamente. Agora, qual foi o momento de virada para você fazer a transição de carreira, de fato? Tá. Depois de 20 anos... né? No mundo corporativo, enfim, tem toda a questão de uma estabilidade. Foi um choquezinho, foi um choquezinho. Legal também falar sobre isso. São aprendizados que hoje, até tudo que eu falar assim, às vezes é uma consciência que veio depois do que aconteceu. Porque quando você tá vivendo, às vezes você não tem aquela consciência toda de que é isso ou que é aquilo, né? Mas depois que acontece, você fala, poxa, era isso, era esse caminho e tal. Então, assim, como eu assumi a liderança, eu fazia muitos cursos, gosto de fazer muitos cursos para a liderança. Tipo assim, como me tornar uma líder melhor, como me conhecer mais, conhecer as pessoas, e fui fazendo. E tudo que eu fazia, eu aplicava no time, né? Eles eram minhas cobaias. E aí eu aplicava na minha vida, né, em mim, e aplicava no time. E aí depois começaram a vir essas pessoas de fora, mas ainda dentro da empresa, que eram pessoas que, de certa forma, viam a minha atuação, o meu jeito de fazer e tudo mais. E aí eu comecei primeiro a fazer voluntário,
né? Porque a própria empresa tem os institutos, os programas de voluntariado, comecei a fazer voluntário, fazia para os colegas de trabalho, não tinha nenhuma intenção profissional nisso, né? Era realmente com a intenção de ajudar. E aí foi passando, até que mais ou menos, eu acho que foi em 2020, eu fiz uma formação em coach, que eu também nem sabia que era coach, mas sabia que era bom para liderança. Aí eu fiz a formação e entendi que aquilo, meu Deus, era uma big ferramenta para ajudar as pessoas a saírem do ponto A e ir para o ponto B, que é o que você faz no desenvolvimento humano, né? O que é você ajudar uma pessoa? É ela sair de onde ela está e ir para onde ela quer ir, na carreira, na profissão, no cargo, na vida, enfim. E aí, quando eu me formei em coach, eu comecei a fazer isso para eu treinar essas ferramentas, né? Então, ainda de forma voluntária, eu falei, gente, isso aqui é meu plano B. E aí, já mais consciente, porque assim, só para contextualizar, né? Eu me separei há 10 anos atrás, tinha uma filha de 2 anos na época, né? Então você tem aquela coisa de estabilidade, eu preciso trabalhar numa empresa que tenha convênio, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha um monte de benefício, lá. Então eu realmente fui, assim, muito faca no dente de crescer dentro da companhia. Era essa a minha meta. Mas aí chegou um determinado momento, mais ou menos ali 2020, 2021, que eu já me vi assim, já comprei minha casa, já tô ali. E aí sua filha com quantos anos? Aí ela já tava com seus 7, 8 anos. Tá. E, então assim, ok. E eu brincava, olha que como o poder das palavras. Eu falava assim, na época, né, então vou fazer 42, então eu tinha 38, sei lá. Aí eu falava assim, meu sonho era se aposentar com 40 anos. Mas quando eu falava de se aposentar, não é a aposentadoria que, né, a gente vê muito assim, se aposenta, não faz mais nada, cadeirinha de balanço e tal. Era assim, eu quero me aposentar e fazer o que eu quiser. Eu quero escolher, se eu quiser viver, se eu quiser rodar o mundo. Enfim, então eu ficava falando isso assim pra mim, né? E aí eu achava que quando você tá numa empresa e você tem uma filha, você tem as suas contas, você gera uma dependência financeira daquele lugar, né? Tipo assim, eu tenho que trabalhar, não posso perder esse emprego e tudo mais. Quando eu comecei a fazer o coach, eu comecei a ver um plano B. Eu falei, gente, isso aqui também pode ser uma outra renda, né? E aí por quê? Porque eu atendia as pessoas que me procuravam, que me conheciam, só que elas faziam e gostavam e indicavam pro amigo fora da empresa. Aí eu falava, bom, fora da empresa eu vou cobrar. Porque assim, uma coisa é fazer para um colega de trabalho, outra coisa é fazer para uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Ou uma pessoa que foi indicada e tal. E aí eu comecei a cobrar e comecei a ver, tanto que às vezes eu não conseguia. Eu falava, gente, eu não consigo, porque eu trabalho no horário comercial e dava as mentorias à noite. Então eu falei, não, eu só vou pegar uma por mês, 2 no máximo e tal. E aí começou a virar um plano B. E isso passou. E aí, quando foi em 2024... a empresa com um monte de mudanças que acontecem, e a gente também passa por mudanças da idade, da maturidade, nananã. Eu já não estava mais feliz, então em 2024 eu comecei um processo de mentoria biográfica, eu sendo mentorada, que eu também faço, né, recebo as mentorias, e comecei a revisitar que talentos eu podia investir mais. Mentoria biográfica, que nunca ouvi falar. Mapa biográfico, é maravilhoso, pautado na antroposofia. Parte desse método eu também uso nas minhas mentorias. E aí eu comecei a fazer e juntou que a empresa estava com muita mudança, das quais eu não me identificava mais. E aí eles me desligaram em outubro de 2024. Então, e foi ótimo, que aí você pegou seu fundo de garantia. Eu sou apegada nisso, tá, gente? Veio aqui uma vez a Raquel Prada, que ela falou que ela largou o Banco Real depois de não sei quantos anos. E eu falei, e você deixou seu fundo de garantia lá? Ela falou, eu não saquei. Eu fiquei chocada. Óbvio que eu não posso ser hipócrita de dizer que isso foi um bom negócio. Foi realmente incrível. Mas assim, no primeiro momento, você fala, cara... E agora? Né? E é muito uma identidade, né? Eu era a Lidiane da Porto, né? Na seguradora. Então... Era muito assim, e agora? Quem sou eu na fila do pão? Não, e é engraçado que até dentro da família a gente vai virando a pessoa que trabalha em tal lugar. Menina, e a dificuldade de ir pra casa contar papai e mãe? Porque eu não podia fazer entrevista em outro lugar. Entendi. Se eu falava assim, eu fui fazer uma entrevista, porque a gente faz entrevista, apesar de estar numa empresa estável, a gente faz entrevista em outros lugares. E às vezes eu comentava com meu pai e com a minha mãe, por que você tá fazendo entrevista em outro lugar? A Porto é uma empresa maravilhosa, a Porto é uma mãe. Não, sabe que parecia que você tava colocando um chifre em um marido. Total! Então assim, eu não podia nem contar, entendeu? Era muito engraçado. E realmente é uma empresa da qual eu tenho muita gratidão. Eu fiz minha vida lá, né? Não, ninguém tá falando. Mas era muito engraçado. Como assim? Você tá doida, né? Não, eu tinha que morrer lá, entendeu? Tinha que ficar lá até o final dos
os dias. Você fala assim, mas ele não me quis mais. Como eu vou fazer? E aí, e tanto que eu brinco, e assim, eu tive a oportunidade de dar tchau pro meu time, enfim, né? Foi uma saída. Não foi um processo traumático. Não, assim, tem coisas das quais eu não concordo e tá tudo certo, mas eu tive a oportunidade de dar tchau pra galera, foi tudo ok, né? E aí, quando eu fui dar tchau pra eles, que obviamente foi um processo difícil, porque é uma relação. Tinha gente ali que eu contratei estagiário e hoje é coordenador. Então, eu realmente vi a construção da carreira de muitas pessoas ali, né? E aí, teve um deles que falou assim, como que eu vou contar pra minha mãe? Como que eu vou contar pra minha? Você conta primeiro pra sua, depois eu conto pra minha. Que ele falou, minha mãe fez, não, você tem que voltar a trabalhar com a Lidiane, você tem que voltar a trabalhar com a Lidiane, não sei o quê. Então, assim, você vê o quanto você impacta pra além da pessoa. A vida da pessoa. Né? A família das pessoas, como assim? Então, assim, isso é gostoso de ver. Mas aí, eu brinco que eu saí de lá e a primeira coisa que eu fiz foi pra ir pra casa dos meus pais, não moro com eles, né? Mas fui. E meu pai já percebeu, foi mandado embora. Porque eu já tava muito infeliz, reclamava. Aquele processo que a gente fica no limbo ali, do tipo, tá ruim, mas eu não tenho coragem de sair. É igual divórcio, né? Muito tempo você abandonou um casamento. Eu desfiz 2, né? Então, é um luto, é difícil, né? E minha mãe fez bolinho de chuva, então foi super um acalento gostoso e tá tudo certo. Então, nesse momento, primeiro foi assim, tá, o que eu faço agora? Você faz o mesmo caminho durante 20 anos, você fala com as mesmas pessoas, você... E aí, E essa questão da identidade muito forte, né? Realmente, muito forte. Tipo, né? Que é a Lidiane da Porto. Exato. E aí você ficar, tipo, quem eu sou agora? Quem eu sou agora? E até as pessoas, assim, porque de certa forma até a minha liderança, que é mais, assim, humanizada, né? Que olha para as pessoas e tal. E a Porto é uma empresa muito de pessoas, né? A Porto tem toda a referência de atendimento e tal. Então as pessoas falam, você é a cara da Porto, como assim? Né? Porque, obviamente, dentro de casa são outros 500, é uma empresa como qualquer outra, enfim, né, visa lucro, tá tudo certo. Então, as pessoas também estranham, como assim? Todo mundo me ligando. Eu falei, gente, eu não vou falar agora, calma, né? Mas eu recebi muito carinho, foi ótimo. E aí, a primeira decisão foi, como eu fui demitida em outubro, até dezembro eu não ia fazer nada, né, gente? Então, assim, eu falei, vou me dar um sabático de pelo menos 3 meses, depois de 20 anos. De 3 meses, adoro. Eu falei, não vou fazer nada, né? Pelo amor de Deus, eu não quero despertador durante esses 3 meses, não quero fazer nada, né? Então, a primeira decisão foi essa. E aí, depois... Só que minha cabeça é muito louca, assim. Então, eu fico, tá, mas aí eu vou ficar 3 meses parada. Mas aí, se eu for voltar pro mercado de trabalho, mas aí eu teria que me preparar. Eu deveria voltar melhor do que eu saí. E a cabeça, assim, a milhão. Um barulhinho de trem na cabeça, né? Nossa, é uma loucura, né? E assim, e de acordar em horário comercial, doida, né? Tipo, eu tenho que fazer exame no horário comercial. Tipo assim, como se eu tivesse uma agenda mental, né? Porque realmente você molda a sua vida nisso. Enfim, a decisão era ficar 3 meses em casa. E nesse meio do caminho eu fiquei pensando, mas o que eu podia fazer de diferente? O que é uma coisa que eu jamais faria trabalhando, né? Porque você tem ali, 1 mês de férias só, horário comercial, lá. Aí eu falei, intercâmbio é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca fiz no passado por falta de recurso, no futuro por obrigação. Filha, e depois porque só tinha 1 mês de férias, aí eu preferi viajar do que ir fazer intercâmbio. Né? Falar, 1 mês de férias eu quero viajar, não quero estudar. E então eu falei, acho que eu vou procurar. E aí foi quando eu decidi ficar 6 meses no Canadá. Então, até aí, eu não tinha pensado em nada de transição de carreira, tá? Só viver o momento, E aí, você foi pro Canadá quando? Aí, eu fui em janeiro. Na verdade, eu embarquei... Eu embarquei um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro. Chegou lá, tava na base de quanta temperatura? Menos 17. Coragem. E nunca tinha visto neve na vida. Quem ficou com a sua filha? Ela foi. Ela foi junto? Essa foi a parte mais legal, gente. Assim, uma bênção. Porque eu falei, cara... Tá, período de férias, ela já tem 13 anos, tinha 12, né? Então, uma bênção. E eu falei, vou levar ela. Eu já pesquisava intercâmbios família pra levá-la, né? Quando eu pensava em 1 mês ali e tal. Mas aí eu também pensava, coitada, né? Tipo, as férias da escola, vou pôr a bichinha pra... Mas eu fiz isso de qualquer forma. E aí eu falei, eu vou levar ela. Aí vem as decisões, né? Fala com o pai, ver se ela topa, né? E aí foi indo. E eu queria, assim, o máximo que eu pudesse de tempo. Se fosse 1 ano, ia ficar 1 ano. Aí, obviamente, tem uma questão financeira envolvida. Graças a Deus. Aliás, eu estava assistindo um episódio de uma moça, que eu não vou lembrar o nome, que ela falou, eu sempre fui organizada financeiramente. Falei, eu sou essa pessoa. É o nome dela? Vanessa. A Vanessa, verdade. Beijo, amiga. Tá vendo Vanessa como eu tô assistindo todos os episódios? Maratonei protagonista. Vocês deveriam fazer o mesmo. Cada história... Um programa ótimo, né? Gente, maravilhoso. Sensacional.
sensacional, as perguntas maravilhosas. E aí, então assim, eu tava muito bem, até brinco com meu irmão, né, ele que faz meu imposto de renda, eu falei pra ele, por que você não me avisou antes? Eu tinha pedido as contas, cara, já dava pra eu ter feito. Ele fala? Eu falando pra ele, por que você não me avisou que eu já tinha condições, né? Mas porque a gente fica sempre com muito medo, né, de perder a segurança, de perder lá, né, querendo ou não, o salário todo mês e tal. Mas quando eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi, o que dá pra fazer? Quanto tempo eu consigo ficar parada, né? Enfim, bancando, né, o meu custo. X, taca ali pau, desculpa a palavra. E falei, eu falo coisas muito piores nesse programa. Então tá bom. Mas deixa eu te falar. E fui ficar você 6 disse meses. que você já pesquisava antes. Você tinha provisionado alguma coisa pra realizar? Especificamente, não. Mas você tinha uma grana... Tinha uma grana guardada a vida inteira. Você sempre guardou guardei. uma grana pra uma emergência. Isso. Aí nessa hora você falou uma emergência de viver. É isso aí. Aí você foi viver. É isso aí. É porque assim, querendo ou não, né, até por ser mãe solteira ali, né, embora o pai dela seja presente, mas eu tenho o meu custo com ela, sim. né? Então, eu sempre não tinha um plano B. E se eu perder o emprego? Não tem um plano B. O plano B é dinheiro guardado. Uma pessoa. Não, sim, entendo. Então, eu sempre guardei dinheiro. É que a gente sempre fala que dinheiro na mão de mulher é liberdade. E Sim, é verdade. e é Aí verdade. é um exemplo. É verdade. Tinha dinheiro na conta, pegou um belo passaporte, se abanou, plum, tava lá no Canadá. Um E dia ficou- depois do Natal, tava lá. E ficou 6 meses. Aí dentro desses 6 meses, minha filha só ficou 2, porque ela tinha escola aqui, Uhum. né? Então, aí ela voltou sozinha de Ai, avião. que coragem. Ai, meu Deus, quase morri do coração. A noite mais longa da minha vida. Aí ela voltou e um mês depois que a gente tava lá, um sobrinho foi e nos encontrou lá. Um sobrinho que é filho da minha irmã. E assim, olha, assim, vou trazer aqui porque eu acho que é importante essa coisa da gente, porque às vezes a gente não pensa lá na frente, né? Eu tava falando isso pra uma mentoranda essa semana, que ela falou assim, eu não sei e tal. Eu falei assim, você já parou pra pensar que daqui 5 anos seu filho vai ter 15? O que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer um intercâmbio, ele vai querer sair do país, ele vai querer fazer... Então, a gente tem essa dificuldade de pensar a longo prazo, e a gente toma decisões muito a curto prazo. E aí, quando chega lá, você fala, devia ter feito e tal. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu trabalhava na Porto e é seguradora, também tenho uma certa consciência disso. Eu sempre tive previdência, sempre tive, né? E eu sempre fiz previdência infantil para as crianças, meus sobrinhos e minha filha. Como que é previdência infantil? Você paga todo mês pra criança, e aí quando ela faz uma determinada idade, ela saca aquele dinheiro. Que legal, vamos fazer pra Laura. É como se fosse pai ou mãe da Laura. Vamos fazer pra Laura. Eu fiz de presente pros meus sobrinhos. Legal. X, né, quando nasceram e tal. E aí, coincidentemente ou não, porque eu nunca acredito em coincidência, né, que Deus é muito perfeito, quando eu decidi a minha viagem, né, decidi que minha filha ia, o pai dela concordou, tudo certo, o meu sobrinho tinha terminado o ensino fundamental, e aí ele, em tese, iria pra faculdade no ano seguinte, né? Ensino médio. Não, ele tinha terminado o ensino médio, desculpa, e iria pra faculdade em 2025. Mas aí ele, enfim, não chegou a fazer o Enem e não tinha ainda uma decisão de faculdade, que ele quer fazer curso de teatro e Aí tal. vai lá ficar com você. Não, aí ele falou assim, aí a minha irmã tava até chateada, não sei o que ele vai fazer. Eu falei, cara, a hora é agora. O ano que vem, ele faz 18 e ele vai sacar a previdência dele. Pega esse dinheiro e vai comigo. Meio boa, ele não tinha nem passaporte. Aí, então, eu e minha filha embarcamos em dezembro e ele 1 mês depois embarcou e encontrou com a gente lá. E aí, ele também ficou 2 meses. Então, minha filha ficou 2 meses, veio embora em março. Todo mundo estudando. Todo mundo estudando, todos os dias. Eu cheguei lá dia 26, dia 30, eu tava na escola. Assim, fui, assim, super decidida. Aí, eu fiquei 6 meses. Então, ela veio e eu fiquei, né? Então, essa foi a parte... foi, voltou e você ficou. Meu sobrinho também voltou e eu fiquei. E esse tempo que você ficou sozinha lá, sem Aí família... o bicho pega. Mas você se redescobriu? Muito. Porque eu acho que deve ser uma experiência assim, né? Você antes de você ter sua família, morava com seus pais, ficou 20 anos numa empresa, que não deixa de ser... A gente brincou um casamento, uma família. Total. Sempre sendo ali de desaporto, ali de filha de alguém, ali de mãe de alguém, ali de esposa de alguém, Muitos ali de tia papéis. de alguém. Muitos papéis. E quando você tá lá, você é só a Lid. Exatamente. Como é que foi isso? Aí eu descobri só a Lid. Não, mas Aí eu falei, foi assustador, gente, foi delicioso. Choros. Você ficou Queria apavorada, voltar, encantada? queria vir embora. Eu falei, quem é essa doida? Não, tô brincando. Foi muito profundo. É difícil pôr em palavras, né? Você tem que viver, porque eu fui focada em estudar. Até que eu brinco, hoje em dia eu falo muito mais do que inglês, né? O inglês foi o de menos. É a experiência de você estar na casa de uma outra família, é a experiência de você estar longe da sua filha, no meu caso, que nunca tinha ficado, né? Porque, enfim, viveu comigo a vida inteira. É o fato de você ter saído de uma empresa e você fala assim, cara, e aí?
né? Eu faço o que com isso? Porra, você era um país que nem tinha porto. Não. Nossa, que loucura. Não tinha. Inclusive, eu tenho um casal de amigos que moram lá e ele trabalha em seguradora. E ele brincava, Lid, vem trabalhar comigo. Eu falei, não, eu trabalho com qualquer coisa menos seguros, nada contra, mas quero oxigenar, né? Eu falei, não, seguros. Isso é a única certeza que eu tenho na vida, que eu não quero voltar para seguros. E isso ficou claro lá, né? Mas ainda era, assim, meio nebuloso. O que eu faço, o que eu não faço? Porque a gente veio, né? Pelo menos eu venho de uma família que o CLT é a segurança financeira, né? Então, os meus pais empreenderam. Hoje eu vejo que meus pais empreenderam e deram muito certo, foram conhecidos, vendiam salgados, tiveram barraca, venderam salgados na feira e tal, e nos sustentaram. Mas a nossa visão ali, enquanto criança, enquanto vendo eles fazer isso, era um quebra-galho. Empreender era fazer porque você tá sem emprego, entendeu? Era fazer porque, putz, a gente não pode passar fome. Não era uma visão de empreendimento, né? Mas, no fundo, eles foram empreendedores. E tiveram tempo pra cuidar dos filhos também, né? Sim, que é uma queixa do pessoal do CLT, que você não tem flexibilidade de tempo pra cuidar da sua família. Exatamente. Só que a gente não tinha essa consciência. Então, na nossa visão, era só uma questão de sobrevivência. Então, o mindset cara, tanto que, sem brincadeira, o dia que eu fui demitida, minha mãe, filha, mas você já tá fazendo entrevista em outro lugar? Aí eu já tinha que estar fazendo entrevista, entendeu? Porque ela falou, você foi mandada embora, mas você já precisa achar outro emprego. Não, calma, mas vamos voltar no Canadá. E você ficou 4 meses sozinha lá. Esses 4 meses, você estruturou um negócio, você se reconheceu como pessoa, você já tinha um plano na hora que você voltasse pro Brasil? Então, mais ou menos. Então, assim, lá eu decidi que eu não ia voltar pro mundo corporativo. Tá. Então, a maior decisão da vida. Só que o plano... Eu já tinha as mentorias, então, no fundo, eu já tinha um plano B. Morrer de fome, eu sabia que eu não ia morrer. E de lá você continuou trabalhando ou quando você tava lá, você pausou Eu tudo? pausei porque eu não queria misturar as línguas, né? Não queria ficar fazendo online e tal. E não tinha tempo, gente, porque era uma loucura. Mas, então, eu pausei. Mas eu já tinha esse plano B. Então, eu falei, morrer de fome eu não vou. Então, com o que eu tenho... E mais o que pode entrar ainda, ficar, dá pra eu ficar? Dá, beleza. Então, a primeira decisão foi, não vou voltar para o mundo corporativo como CLT, né? Essa foi a primeira decisão. Mas só quando eu voltei que eu realmente parei, pensei, nossa... Mas assim, depois de um mês, depois de 2 meses, aí entra um pouco a liberdade financeira. Porque assim, lá é tudo muito intenso. Eu tava vivendo aquilo. Eu não queria pensar em outra coisa, eu não queria estruturar negócio. Eu tava vivendo aquilo lá, tava estudando, tava conhecendo lugares lá. E aí, quando eu voltei, depois de um mês, falei, nossa, agora preciso trabalhar, né, filha? Aí que eu comecei a fazer um portfólio, comecei a acionar pessoas, fazer parceria em eventos, e aí que começou. Mas não tinha um plano assim, nossa, vai ser assim, vai ter uma sede. E aí você já tinha... Aí eu abri CNPJ, né, e fiz a parte mais burocrática, né. Tá. E você já tinha um processo, tipo, estabelecido, assim, da mentoria? Porque você já tinha feito várias. Já faço. No começo era muito uma dica ali, uma orientação. Depois você foi estruturando melhor isso quando você começou a fazer para pessoas de fora. Sim. Aí nesse momento, você revisitou esse material. Eu só me perdi numa coisa. Aquela mentoria de autobiografia, você fez enquanto você ainda estava trabalhando ou depois que você... Eu fiz ainda na empresa. Ainda na empresa. Porque eu sabia, né? que eu sabia que eu não tava feliz lá, né? Tá. Só que aquela coisa, eu também não queria pedir as contas e do nada, vou pedir as contas quando eu tô feliz. Você tava preparando o terreno, você queria descobrir quais eram os próximos mas passos, na minha cabeça, durante o processo do mapa biográfico, era assim, que outras coisas, é mentoria mesmo, que outras coisas eu posso fazer, e quanto tempo eu tenho que me estruturar pra um dia eu sair da Porto e um dia viver desse plano B. Mas aí eles me mandaram embora. E aí você viveu? Eu já fui viver o plano B. Você foi viver o plano C, né? Eu vivi o plano que não tava nem A, B, C, N, D e voltei pro plano B. E aí, em quanto tempo você começou a rodar, colocou o bloco na rua? Em quanto tempo você passou a ganhar dinheiro mesmo? Eu ainda não ganho dinheiro suficiente pra me sustentar com a mentoria. Porque isso foi final do ano passado, praticamente, né? Foi no segundo semestre de 25. Porque eu voltei do Canadá em junho de 25. Tá. Aí eu fiz portfólio lá em outubro, então as coisas ainda estão andando, né? Parcerias com consultoria, treinamento em company. Aí eu comecei a abrir o leque também, porque aí eu não precisaria ficar só com as mentorias, né? Comecei a fazer mentoria em grupo, não só individual. Então eu ainda tô pondo o bloco na rua. Tô experimentando. Você ainda pra tá ver aonde momento. vai. Ainda tô nesse momento. E aí a sua estratégia foi realmente, tipo, fazer conexões que pudessem
surgir parcerias, Exatamente. ou então, enfim, se conectar com pessoas, que é o que a gente sempre fala, Sim. né? Porque tudo que veio até agora veio orgânico. Parcerias, tá? Alguém que indicou, alguém que falou, veio porque alguém fez, algumas coisas a gente, né, eu fiz parceria com uma amiga, então veio da internet, mas são pessoas que indicou para pessoas, então tá tudo muito orgânico. Esse ano eu falei, minha meta é bater em porta que eu nunca bati. É isso. E tá tudo bem, assim, mas eu tô com fôlego para fazer isso e falar, agora eu quero fazer, vou experimentar treinamento em company disso, vou experimentar treinamento para jovens, isso eu já fiz um projeto para jovens antes de ir pro Canadá. E vou experimentar. Então, eu tô na fase total de experimentação. Perfeito. De Agora, onde isso vai dar. Vamos falar um pouquinho da mentoria em si. Vamos. Quais são as principais dores, assim, falando de mulheres, né, especificamente, quais são as principais dores que elas trazem quando elas vêm te procurar a mentoria? O que você identifica em comum, assim? Autoconfiança. Falta de, né? Falta de autoconfiança. Acho que se eu fosse elencar, assim, que me vem na cabeça, a gente fez, inclusive, uma mentoria em grupo agora no final do ano. É impressionante, assim, é falta de confiança, né? Às vezes você já tem pessoas, inclusive em cargos muito estratégicos, que já são profissionais super, mas assim, não alavanca, ou, mas eu tô aqui, não vai para uma outra empresa porque tem medo, porque acho que não é bom o suficiente, porque, enfim, autoconfiança na mulher eu acho que é o que mais pega. E aí, como você trabalha isso? E quanto tempo, mais ou menos, eu sei que é muito individual, né? Porque é muito individual. Pra pessoa. Mas assim, só pra ter uma ideia, porque num dia, na média ali demora um tempinho, existe um processo. Como funciona esse processo de fortalecer, né? De trazer essa autoconfiança, na verdade, para esses profissionais? Então, eu gosto de, assim, os processos de mentoria, normalmente eu sugiro 10 encontros. São 10 sessões, normalmente uma vez por semana. Eu não gosto de fazer encontros muito longos. Tem gente que fala, pode ser a cada 15 dias, porque minha vida é corrida. Eu falo, se sua vida é corrida, isso não é prioridade. Minha percepção, tá? Se a sua prioridade é olhar para isso, faça toda semana. Então, eu sempre tento fazer, a não ser que a pessoa precise um dia ou outro, né? Entrou um feriado, tá tudo certo. Mas eu sempre tento fechar processos uma vez por semana. E eu sempre alinho a expectativa. Gente, quando a gente tá falando de mudança de comportamento, a autoconfiança não é uma mudança de comportamento. Você não vai lá numa faculdade, aprende e passa a fazer. Você é assim há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você não vai mudar da noite pro dia. Você não vai acordar autoconfiante, passar um batom e sair aí. Né? Você vai construir isso. Então, por isso que são 10 sessões, né? E normalmente, é muito engraçado, depende. Quando a pessoa normalmente me procura e ela já tá muito decidida, às vezes de uma sessão para outra, sem brincadeira, a pessoa fala, cara, eu já me inscrevi em tudo quanto é vaga, eu penso, gente, o que aconteceu? Cadê a pessoa que me procurou? Prazer, né? A pessoa já vem, assim, muito mudada. Ela vem, assim, tirou a coragem do baú. E aí tem outras pessoas que às vezes ela sabe que ela precisa de alguma ajuda, mas tem processos muito profundos, que ela vai ter que ir trabalhando, vai experimentar, vai dar uma sensação de desistência, vai procrastinar, Então é muito individual. Muito individual. Mas o que eu sempre falo, né, e eu sempre, quando eu faço a mentoria, as pessoas me procuram ou porque quer promoção, ou porque quer assumir uma liderança, ou porque acha que precisa mudar, transacionar, seja o que for. Eu não consigo garantir, né? Então, assim, tem gente que fala, né? Em 3 meses você vai estar no seu... Eu não faço essa promessa, porque não depende de mim. Isso depende da pessoa, né? Todos os processos pelos quais eu passei dependeu de mim, de eu ter a coragem de fazer. Então, eu não consigo garantir que a pessoa vai fazer. Mas ela nunca sai igual ela chegou. Nunca. Tipo assim, nunca. Né? A pessoa sempre fala, cara... Realmente, e eu sempre gosto de fazer a retrospectiva, e aí, como que era, né? Nossa, eu realmente apanhava com isso, sofria com tal coisa, então a pessoa vai quebrando as barreiras, só que tem gente que tem uma barreira muito grande, tem gente que já tá com uma barreira menor, então assim, é muito individual. Mas eu vou trabalhando, e aí você falou de métodos, né? Até aproveitar. O que acontece? Como eu fui fazendo muitas formações e aplicando no time... aplicava em mim, eu passava pelos processos, depois eu aplicava no time, eu fui estabelecendo quais funcionavam mais para cada tipo de coisa. Eu tinha funcionários, teve época que eu tenho um time de 20 pessoas, quando você vai fazer o desenvolvimento, é cada um de um jeito.
Você não consegue fazer igual para todo mundo, né? Então, você vai fazer ali um plano de desenvolvimento com um funcionário, esse funcionário tem mais dificuldade nisso, esse tem mais naquilo. Então, isso foi também me alimentando de ferramentas que eu falo, para essa pessoa é isso, para essa pessoa é aquilo. Né? E aí eu tenho, então assim, fiz formações, então a própria antroposofia que eu falei do mapa biográfico, que é a pessoa olhar para a própria história. Tem gente que eu indico, tem gente que eu não indico, porque a pessoa não tá com dificuldade de olhar para a própria história. Então eu não preciso fazer ela fazer um mapa biográfico, entendeu? Então é muito intuitivo aquilo que faz sentido para cada pessoa. Quando eu faço em grupo, aí eu tenho que pasteurizar, né? Aí eu tenho que fazer mais. Aí eu uso ferramentas que são mais genéricas, né? E aí cada pessoa vai se identificar ali. E nas trocas, o legal do grupo, eu falo que tem duas formas. O que é melhor, individual ou em grupo? Tudo tem seu prós e contra, né? Quando você faz o individual, é a sua dor. Então, é só você falando na sessão, é só a sua situação, aí é totalmente focado em você. Esse é o lado bom. Só que quando você faz em grupo, você tá ouvindo o outro. Aí você tá falando, cara, não sou só eu. Caramba, ela também fez isso. Nossa, o outro fez aquilo. Aí alguém te sugere. Então, depende também do momento que você tá. Porque, às vezes, quando você faz em grupo... A gente fez em grupo que... A gente fez uma turma de sexta e uma turma de sábado. Né? E foi muito engraçado, assim, que eram grupos diferentes. Muito engraçado. Tipo, as meninas de sábado tinham um perfil completamente diferente das meninas de sexta. E, assim, extremamente aleatório. Mas que converge. Elas precisavam ouvir o que uma tinha pra falar pra outra, sabe? É muito legal isso, muito legal. Então, aí depende do foco que a pessoa quer, se é o foco muito individual, tipo, não, eu quero fazer dentro da minha necessidade. É individual, e tá tudo certo. A partir da sua experiência, acabou de falar que falta para as mulheres, às vezes, uma autoconfiança, né? A gente já citou muito nas nossas entrevistas e tem dados, tem pesquisas falando, né, que as mulheres só aplicam para uma vaga se elas gabaritam de cabo a rabo, e os homens não. Se eles têm mais ou menos a parte de 50% eles estão indo, eles se jogam, né? Nas mulheres que trabalham com tecnologia, que é um foco do seu trabalho, tem alguma barreira extra? Porque, assim, é um mercado, não sei se machista, mas altamente masculino, é um mercado novo, né? Eu gosto de pensar que coisas novas não são tão machistas quanto coisas antigas. Mas é muito masculino. Você não encontra tanta mulher em escola de tecnologia, muito menos no mercado, muito menos liderando no mercado. Pensando nesse público específico, nas mulheres da tecnologia, tem uma barreira extra ou não? É a mesma falta de confiança? Eu acho que é a mesma. E é justamente o que diferencia. Por que um homem se inscreve numa vaga tendo só 5 requisitos e a mulher nem se ela tiver 10, ou 9, vai, né? Ela só vai se ela tiver 10. Falta de autoconfiança. E eu vou te dizer, eu sempre trabalhei muito com homens, não só por conta da tecnologia, desde a minha carreira, como sempre, assim, né? Desde o começo. Eu acho que a gente deveria primeiro aprender com eles, porque eu acho que não é só porque o homem é autoconfiante e tal. Tem, né? Talvez tenha aí várias coisas por trás, mas eu acho que tem a questão da coragem, assim, o homem é menos preocupado com a opinião dos outros, sabe? O homem é mais ousado, a gente fica muito... A gente tá querendo agradar. Exatamente. A gente quer ser amada o tempo inteiro. Gente, só vai lá e faz. Ninguém tá te olhando. Você acha que você é o alecrim dourado? Ninguém tá te vendo. E outra coisa, pela nossa experiência, vocês acham que eles são melhores em networking que a gente? Tipo, vamos sair pra tomar uma cerveja? Ninguém pensa, o cara não pensa, vão achar que eu tô tendo um caso com o chefe. Vão achar que eu saí. Ninguém vai achar nada. Eu nunca passei por isso. Assim, não tive essa sensação de que se eu for, vão achar que é isso e meus colegas não acham. Mas era uma coisa que ao longo da sua carreira você fazia. Você investia em networking. Sim, só que sabe o que eu acho? Eu acho, tá? Que o homem também não vai pra um happy hour querendo fazer. O homem é menos intencional que a mulher, eu acho. Bem menos, você acha? Eu acho até. Ele só vai Ele simplesmente, cara, eu preciso... amigão, eu preciso de você. Simples assim, a gente quer muito... porque eu deveria, porque a pessoa não vai pedir ajuda, porque o que vão pensar de mim, porque será que vai gostar? Gente, só vai, só fala, só estabelece. Eu acho que a gente é mais preocupada com as coisas do que eles, simples assim. E eles vão só no happy hour, eles não estão pensando que eles vão precisar um dia daquele... Eu acho, tá? Porque homens são muito mais práticos. É só um happy hour. E não vê muita concorrência. Sabe que nem quando eu falei, o meu emprego antes de ir pra seguradora, foi um vendedor que me falou assim, você tem que sair daqui, cara. Você estuda, você faz faculdade, você é muito boa. Eu vou falar com a minha mulher, ela trabalha lá, vou levar seu currículo. Entende? Não tem essa coisa assim, mas eu vou levar ela, mas não sei o quê. Mas a mulher é meio cheia de dedos, assim, Sim. né? Não sei, vou indicar. Porque historicamente... Não, mas né? vamos lá, vou fazer um desagravo a nós. Historicamente, a gente vive
da nossa reputação, né? Sim. Tipo, sempre foi muito o que as pessoas pensam. Né? Se as pessoas achavam que você não tinha um determinado comportamento, você não amava o marido. Se você não amava o marido, você não tinha vida. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem uma carga histórica. Mas também acho que tá na hora da gente... Mas já foi, né? Já tá na hora de desapegar. Pra gente conseguir dar alguns próximos passos. Eu acho, porque senão vira muleta. Sim. Sabe? Então, às vezes, essa pergunta vem muito por causa da questão da tecnologia. O primeiro que me promoveu foi um líder homem, sem eu ter formação. Liderei um time homem que as pessoas super me respeitavam. E não teve dificuldade? Não tive dificuldade. A gente teve barreiras de se provar o seu valor, mas, gente, quem não, né? Uhum. Você tem que conquistar o seu espaço, né? E às vezes até a pessoa fala, você gostaria de falar de quão difícil é pra... gente, vamos falar do quão é possível? O livro é sobre isso, o quão 30 mulheres chegaram no mundo da tecnologia. Galera, bora. Conta do livro. Dá pra ir. Que horas que nasceu o livro? É no Canadá? É no Brasil? Não, eu ainda estava na empresa e uma colega, ela conheceu a organizadora do livro, a convidou e ela me indicou, né? Também, nós éramos pares na empresa, né? Ela tinha o cargo semelhante ao meu em áreas diferentes, mas nós éramos pares. E aí, na hora dela compor ali quem escreveu o livro, ela me indicou. E aí, eu participei de coautoria. Isso foi em 2024 ainda, eu ainda estava na empresa, né? E é um processo muito legal. É um pouco do que vocês fazem aqui, assim, de contar histórias possíveis. Gente, você não precisa, sei lá, Power Plus Forever para você aparecer, para você ter sucesso. Não, tem um monte de gente já fazendo. Tem um monte de mulher na tecnologia assumindo cargos de liderança, tem um monte de mulher liderando empresas. Tá, ainda é pouco, é menos, ok, mas vamos olhar para quem fez, né? Vamos olhar como fez, o que deu certo, né? Então, o livro tem esse viés de falar, é possível, né? Mulheres na tecnologia, de inspirar mulheres a ele. Já saiu, inclusive, o volume 2. Ai, que legal. Meninos, Incrível. desculpa, mas já tem o volume 2. Vocês podem meter a praga. Bom, e eu ia perguntar para você sobre como você acha... Vou dar um foco mais para a mentoria, como hoje é mais o seu foco, né? Como você acha que as mudanças na tecnologia, a inteligência artificial, como que você acha que isso vai impactar nas carreiras daqui para frente? E Legal. como você acha que vai ser a adaptação das pessoas? Não sei se hoje você já tem aí mentorados, pessoas que aparecem com alguma dificuldade de adaptação, porque muita coisa vai mudar, acho que empregos vão ficar meio obsoletos e outros vão ascender mais. Como você acha que isso vai ser? Não sei, qual a sua visão eu gosto sobre bastante, como eu lido com carreira, então eu gosto bastante de ver assim, o que tá acontecendo, né? As pessoas falam muito, os trabalhos vão desaparecer, né? E como eu gosto também de lidar muito com jovens, faço mentoria para jovens, tem profissão que a gente nem sabe. Sim. Que vai surgir e como orientá-los, né? Em que eles têm que estudar, né? Exato. Então, assim, é muito desafiador. Mas eu acho que é uma coisa que já aconteceu. A gente sempre teve tecnologias, né? Foram evoluindo e profissões foram mudando. Então, antes quem batia lá martelinho, uma hora não precisou mais. Tinha uma máquina batendo para ele. Ele precisou aprender a fazer outra coisa. E assim, sucessivamente. A diferença é que agora tá mais rápido, né? Então, assim, eu vejo que assim, todo mundo vai ter que se adaptar. Às vezes eu acho que tem um desespero, por um lado, né? Do tipo, meu Deus, vou perder o emprego e tal. Mas eu acho que também é um convite às pessoas olharem, e aí é o que eu faço na mentoria, até por ter vivido essa experiência de ter um plano B, é assim, quais outras habilidades? Não coloque o ovo numa única cesta. Porque literalmente as pessoas... A gente, principalmente dependendo da geração para trás, a gente tem uma mentalidade de que a sua carreira que você escolheu lá, ela vai ser até o fim da vida. E não vai ser, a gente está vivendo muito mais. Né? A gente tende a ter 3, 4 carreiras ao longo da vida, hoje, independente da tecnologia. Porque você não vai morrer fazendo mais do que você começou, né? Então, assim, olhar para suas habilidades, né? O que você é bom, que outras coisas você pode fazer, faz paralelo, começa como hobby, começa no horário livre, né? Então, assim, começa a se reinventar em outras coisas e não fique dependente só daquilo, porque realmente uma hora a empresa pode falar, não preciso mais de você. Né? Seja pela tecnologia, seja porque você ficou obsoleto mesmo, seja, enfim, a empresa não é obrigada a ficar com você, né? Então, as pessoas elas vão ter que olhar para elas e falar assim, tá, que outros talentos eu tenho, que outras coisas eu posso fazer? Então, eu percebo muito na mentoria, e aí eu tô falando da mentoria porque é onde eu vejo vários profissionais, mas eu acho que isso vale para tudo, que é às vezes essa dificuldade de olhar para os lados.
sabe? De olhar e falar que outras oportunidades eu tenho, né? Conversar ampliar com os as pessoas, horizontes, ampliar né? os horizontes, sabe? E você pode começar com um trabalho voluntário, você pode começar como, sei lá, como experiência mesmo, sabe? Eu brincava assim, eu quero ser estagiário numa consultoria de treinamento. Eu quero ver como é que é, e tá tudo bem, né? Então, assim, quero experimentar, quero ver outras coisas. Então, eu não acho que é só uma questão da tecnologia, é uma questão de realmente a gente viver mais, a gente ter mais carreiras ao longo da vida, né? E por isso a gente vai ter que se desenvolver em habilidades diferentes, que não necessariamente é que a gente escolheu quando se formou, né? Que a gente não tinha a menor ideia do que ia precisar, ou do que ia fazer. Então, eu acho que os jovens já vêm um pouco mais com isso, assim, né? Os jovens, eu acho que eles já vêm com essa cabeça mais, eu vou fazer isso, tô estudando aquilo, tô lendo um livro de não sei o quê, eu acho que eles têm uma cabeça mais aberta para isso. Mas tem um limbo aí das nossas já gerações. vieram com essa nova configuração. Essa nova configuração. Mas eu acho que tem sei lá, talvez um limbo aí das gerações de ainda falar assim, não, mas eu sou isso. E aí eu tenho que trabalhar com isso, tenho que morrer fazendo isso, né? Tenho que achar. E aí talvez esse seja a dificuldade, porque chega uma hora que talvez não é mais necessário aquilo que você fazia, né? E você vai ter que aprender ou fazer outra coisa ou fazer só de um jeito diferente. Né? Você acha que a gente vai ter que se preparar para cada vez mais viver lutos durante a carreira? Tipo assim... Muitos. Essa parceria com essa empresa já não deu mais certo, porque eu não tô feliz, eles me mandaram embora. A gente sempre fala aqui, né? As pessoas têm muita dificuldade de encarar finais de ciclo. Como se todo final de ciclo fosse uma grande derrota. Não necessariamente, porque as coisas elas se transformam. E o que você tá falando, assim, a gente via antigamente mais do que hoje. Fulano aposentou, deu um ano, ele morreu, porque a identidade da pessoa era tão ligada com o trabalho. Então, pensa assim, o que eu fazia não existe mais. Vamos dar um exemplo. Logo não existo. Logo não existo, né? Então, pensa que antigamente existia datilógrafa e telefonista. Assessorista de elevador. Assessorista de elevador. A assessorista nem tanto, mas a datilografia e a telefonia eram lugares que empregavam muitas mulheres. Então, isso que você falou, isso sempre aconteceu. Mas se a sua identidade, eu acho que e cada vez mais necessário separar o que é você do que você faz. Eu mais do que ninguém posso dizer. Exato, porque o que você tá fazendo é transitório. Você sempre vai ter conta pra pagar, você sempre vai precisar de dinheiro. Tem uma grana, não preciso de dinheiro. Mas você vai querer mais dinheiro. Vamos falar real, eu gosto de dinheiro, você gosta? Gosto. Eu gosto muito de dinheiro, você também gosta. Adoro. Você. Então, a gente sempre vai querer e ser útil pros outros também, esse trabalho de jovens que se faz. Então, acho que a gente precisa aprender a se preparar pra viver esse luto rápido. Eu acho que vai ser um diferencial. Quem não sofre a hora que muda, a adaptabilidade que chama, né? É isso aí. E outra, quando você tá indo para um outro passo, você não tá indo do zero. Porque você já tem uma bagagem. Então, tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer nada, eu vou começar do zero, que nem... Eu tô mudando de carreira agora. Mas, gente, tem uma baita bagagem. Eu jamais tô começando do zero. E tem uma rede de contatos que quem tem 18, 20 anos não tem. Não tem ainda. Que é uma rede de contatos que conhecem o seu trabalho. Exatamente. Que você pode ter... E que independe da empresa. Exato. E que conhece a sua postura em relação ao trabalho. Porque às vezes o que você faz, vamos supor que não exista mais. As pessoas conhecem o seu comprometimento. Exatamente. As pessoas, elas conhecem a sua entrega. Elas conhecem como você se relaciona com os outros. Então, nunca é começar do zero. Nunca. A não ser que você tenha 18 anos, que aí realmente, né, é disposição pra andar e rua pra caminhar. E um comentário engraçado, um comentário curioso em relação ao que você falou de acho que cada vez mais a gente tem que se desvincular, separar quem sou eu profissional de quem sou eu, né? Uhum. Uma vez eu fui assistir era um workshop, na verdade. E a pessoa convidada, o palestrante, ele falou assim, ele se apresentou, enfim, ele trabalhava numa empresa grande que era sobre a inteligência artificial. Quando ele foi falar o cargo dele, ele não falou, eu sou o diretor da área, eu estou diretor. É verdade. É temporário. E assim, mas aquilo soou tão estranho no meu ouvido, que a gente ia assim, eu sou a Lidiane da Porto, eu sou a Paloma... Mas de fato, né, eu não sou aquilo. Tipo, eu estou, pode ser que amanhã eu não esteja mais. Então exatamente. É meio que essa chavinha. E quem eu sou realmente que não muda. Então. Independente de onde eu estou ou como eu estou, né? Então essa é uma pergunta, assim, essa construção dessa identidade, independente do que você faz, mas sim quem você é, né? Então, na mentoria, principalmente, né, as mulheres quando vêm com essa falta de autoconfiança, porque vai descobrir que eu não sou tão boa assim, síndrome da impostora, tem vários nomes, assim, mas quem você é, ninguém pode julgar quem você é.
Porque só você passou pelo que você passou, a sua história, o que você fez, o que você construiu. Até ontem gosto de escrever e tal, né? Tava fazendo uma reflexão e pensei assim, gente, mas eu não tenho nenhuma grande história, assim, nossa. Assim, foram pequenas decisões e hoje estou aqui, obrigada. Mas às vezes a gente fica achando que só a fulana lá chegou porque ela superou, né? Não quero julgar aqui, mas ela superou um câncer, então por isso que ela tem uma história grande. Porque a outra virou presidente da empresa, não sei o que, ela tem uma história grande. Gente, todos nós temos. Só quem sabe somos nós. O que a gente superou, o que a gente passou, o que foi, né? Então, até eu comecei a gravar alguns vídeos por causa da experiência no Canadá, que as pessoas me perguntavam. E assim, nossa, tá lá passeando. Mas ninguém sabe o quanto eu chorei lá. Entendeu? O quanto foi difícil, né? E assim, mas eu poderia voltar? Poderia. Eu que tava pagando, eu que decidi, eu podia voltar a qualquer momento. Mas o quanto a gente também, assim, eu preciso passar por isso, eu me comprometi com isso, eu não vou desistir disso, né? E a gente tem que encarar as dores disso, né? Então, mas é difícil. Vai ser difícil. Mas foi fácil? Não, foi difícil. Foi fácil chegar na cadeira de gerência? Não, foi difícil. Acho que nenhuma grande conquista é fácil. Exatamente. Se eu te perguntar do que você mais se orgulha, provavelmente você vai me trazer situações difíceis na sua vida, que você superou. Entendeu? A gente não se orgulha de coisas que vieram. Eu me orgulho de ter uma herança. Não, eu me orgulho de ter continuado o patrimônio da minha família. Beleza. Entende? Que é difícil. Você manter o patrimônio de uma família. Então, a gente se orgulha das dificuldades. A maior parte da vida é trabalho. Eu brinco, né? Eu falo, às vezes eu converso com a minha cunhada e falo assim, a vida é de segunda a sexta é trabalho, só 2 dias de descanso, gente. Tem motivo pra isso, né? A vida é essa aí, entendeu? Ô, Lid, e o que te mantém motivada agora? A seguir, ajudando as pessoas? A gente pouco fala de propósito, porque eu brinco que propósito não paga a conta. Também virou uma palavra bonita. Né? Mas acho que no seu caso vale a pena. Você tá se reestruturando. Onde que você tá mirando agora? Onde que você quer chegar? Ou você ainda não fez essa conta, tá deixando a vida levar? Não, eu faço muito, sou muito reflexiva. Eu vou te falar que, assim, de alguns anos pra cá, seja pela idade, seja pela experiência profissional, eu sempre fui uma pessoa muito grata, assim, dificilmente eu sou boa em encerrar ciclos. Gente, vira a página, let's go. Sempre fui boa nesse sentido. Mas eu sempre fui muito de olhar, gente, obrigada por isso, obrigada por aquilo. Você é otimista de carteirinha? Não, porque eu realmente vejo muitas coisas boas, sabe, na minha vida. Como eu tô falando, eu tenho dificuldade de falar, você teve problemas, grandes desafios? Eu tive o que eu tinha que fazer, tinha que trabalhar, tinha que pagar conta. Não vejo grandes problemas na minha vida, grandes, né, marcos. E aí, o que acontece? Principalmente no Canadá, que foi uma experiência totalmente fora da curva na minha vida, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer um dia. Eu achei que ia fazer um intercâmbio de um mês, um dia, quem sabe. Mas viver num outro país, 6 meses, com a minha filha e tal, todos os dias eu acordava e falava, eu tô vivendo isso? Gente, eu tô vivendo isso. Eu falava pra minha filha, você tem noção de onde a gente tá, né? Brincando. Então, hoje eu acordo, agradeço muito. Eu falo, gente, muito obrigada por essa experiência, porque eu tô na minha casa. Eu levo minha filha na escola de música. Eu volto, eu faço almoço, eu lavo louça. Hoje eu tô, assim, besta nesse nível. Entendeu? Tipo assim, tiro foto de, nossa, olha, minha rede na garagem. Isso que eu sempre tive, mas eu nunca parei pra olhar. Então, a experiência, principalmente no Canadá, me trouxe uma percepção. Você até falou assim, eu quero dinheiro, a gente sempre vai querer mais. E concordo, porque hoje eu posso, graças a Deus, ter essa liberdade, mas a gente também precisa saber qual é o nosso suficiente. Porque é isso que também deixa a gente incansavelmente correndo atrás de uma cenoura que a gente nem sabe qual é. Diz, qual é o seu suficiente? Sabe? Qual é o seu suficiente? É uma casa? É morar? É viajar? Qual é? Porque às vezes você já tá muito trabalhando enlouquecidamente, você já chegou no seu suficiente. E hoje eu acordo, às vezes eu faço mentorias pagas, às vezes eu faço mentorias gratuitas. E eu tô quase no não me importo, desde que eu ajude alguém. Então, hoje, essa semana, eu atendi uma moça, ela tá pagando, é um processo de mentoria e tal, e ela chegou bem chateada com uma série de coisas na vida pessoal e profissional, e sempre quando eu termino a mentoria, eu falo, e aí, eu pergunto como você tá chegando, e eu pergunto como você tá saindo, né? E ela falou, muito melhor do que eu cheguei. É isso. É só isso. Todas as pessoas que chegarem até mim e saírem melhor do que elas chegaram, é sobre isso. Ótimo, pagando ou não pagando. O papo foi que o tempo correu e a gente chegamos no momento finais já do nosso episódio.
Então, pra finalizar, Lid, eu vou pedir pra você deixar um recado pras nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Aquela da ponta. Aqui? Essa aqui, ó. Legal. Como eu disse, né? Assim, é difícil a gente dar conselhos porque cada um tá vivendo uma história, né? Mas com base na minha experiência, eu diria: você já conhece seus medos, então experimente suas coragens. Porque acho que toda vez que eu dei um salto na vida, foi porque eu falei, tá, meu medo eu já sei que é esse, agora deixa eu ver como é que é ser corajosa, né? Então, assim, e pequenas coragens, eu acho que a coragem é praticável. Sabe, realmente, tipo, o que hoje eu posso praticar de uma pequena coragem? É ligar para alguém pedir uma ajuda, me expor na rede social, não sei, que pequenas coragens por dia a gente pode tentar, porque não é no medo que as coisas vão acontecer, vai ser na coragem, né? Então, eu acho que é isso que eu deixaria. Nossa, maravilhoso! Eu amei isso. Amei isso. Tá até chorando. Não tô. Você conhece seus medos? Explore suas coragens. Incrível. Obrigada. Obrigada, meninas. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? No Instagram eu tô como Liddora, @Liddora, e no LinkedIn eu tô como Lidiane Almeida. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa, com equipamento de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon, você conta com serviço de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual. Eles que são responsáveis pela produção do nosso podcast, pela qualidade da entrega. E então, tira o seu projeto do papel. Fala com a Hubcon que vai dar certo. É isso aí. Não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. Lá tem link para todos os episódios do YouTube, do Spotify. Tem caixinha de pergunta, tem pergunta da caixinha que vem pro roteiro. A gente tá sempre por lá. E não deixe de compartilhar esse episódio riquíssimo com todo mundo que você conhece, com todo mundo que precisa explorar a própria coragem. Acho que o nome desse episódio será Explorando Coragem. Eu amei. Tem que ter alguma coisa com coragem. Eu amei. Então é isso, gente. Você vem semana que vem? Com certeza. Então também venho. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.